Você usa o Firebase com os bancos de dados Firestore e Data Real-Time? Talvez os seus dados estejam totalmente expostos à internet, caso você não tenha configurado todas as regras de permissões, as regras de segurança que são extremamente obrigatórias nesse caso. Se você quer aprender a configurar essas regras, fica comigo neste vídeo. E no final desse vídeo eu vou colocar uma regra muito específica, blindar totalmente os seus dados na utilização aí desses dois bancos de dados. Vamos começar aqui para as regras de segurança do nosso banco de dados, que é o Firebase. Nós sabemos que o Firebase ele tem dois tipos de banco de dados. Nós temos o banco de dados Real-Time, que utiliza uma estrutura semelhante, uma estrutura de JSON, e temos o Firestore, que utiliza a estrutura de documentos. E existem aplicações que utilizam só front e tem aplicações que utilizam front e back. Qual a diferença? Se você estiver utilizando uma aplicação que faz a consulta diretamente para o seu banco de dados através do seu cliente, você está utilizando só front. E no back você também pode utilizar e fazer a consulta diretamente para o banco de dados. E isso requer regras diferentes para a proteção dos seus dados. Dessa forma, vamos ver algumas estruturas. Bom, a estrutura básica do real-time, das regras de segurança do real-time, é diferente da estrutura das regras de segurança do Firestore. Mas você já sabe onde configurar essas regras de segurança? Se não sabe, eu vou mostrar primeiramente para você aqui, antes de continuarmos esse vídeo. Para configurar essas regras de segurança, você entra no seu projeto, você pode vir na página inicial do Firebase, fazer o login, clicar no projeto que você quer configurar a sua regra de segurança. Primeiramente, é necessário que esteja ativado aí o seu banco de dados. Você pode vir aqui em produtos e procurar o banco de dados que você quer ativar, ou o Real-Time Database, ou o próprio Firestore. Clicando aqui em Firestore, nós temos acesso ao nosso banco de dados. E na parte superior aqui, existem alguns menus, e vamos utilizar aqui regras, que é através deste menu regras que podemos controlar as permissões desse banco de dados. Perceba que aqui você pode definir uma série de regras de acordo com o seu projeto. Então vamos lá. Como são definidas essas regras? Vou mostrar primeiramente as regras, a estrutura de regras que são aplicadas para o real-time. E posteriormente vou mostrar para vocês como fica a estrutura das regras para o Firestore. No real-time, temos uma regra aqui básica que se estrutura desta forma, onde eu tenho as regras, e a regra ela é definida para leitura e para a escrita. E depois do nome de leitura aqui, é colocada a regra, e depois do nome de escrita, é colocada também a condição. E como é que fica em aplicações práticas essa diferença aqui de permissões? Você pode ver um exemplo aqui. As regras para leitura está true e para a escrita está true. Isso aqui só é utilizado basicamente para desenvolvimento. Por quê? Porque da forma que está aqui, o seu banco de dados está exposto totalmente. Imagine que você não está utilizando o back-end, você está utilizando apenas front-end. Bota lá no seu front-end a sua estrutura, o seu ponto .env, com todas as suas credenciais, e essas credenciais elas estão expostas no seu navegador. De tal forma que qualquer pessoa que pegar a sua API Key, ela vai ter acesso ao banco de dados, vai poder ler, vai poder escrever, vai poder apagar, vai poder atualizar todos os seus dados da maneira que se encontra. Leitura true, escrita true, ou seja, todo mundo pode fazer o que quiser dentro do seu banco de dados. E como é que eu resolvo isso? Para resolver isso, depende da sua aplicação, mas vamos dar alguns exemplos. Vamos supor que sua aplicação, para ler e para escrever, o usuário ele precisa estar logado com sua conta do Google. Essa regra está dizendo o seguinte: para a leitura, o usuário ele tem que ser diferente de nulo. Ou seja, eu preciso ter um usuário. E para a escrita também,
o usuário precisa ser diferente de nulo. Ok, isso é uma aplicação bem genérica. Mas vamos supor o seguinte. Vamos supor que o seu banco de dados tenha os usuários. Olhe para esse caminho aqui, usuários. Aí, depois desse usuário, eu tenho um usuário ID e depois eu tenho um profile. Ou seja, eu tenho um perfil. O perfil, nessa aplicação prática aqui, ela é visível para todo mundo que esteja autenticado? Esse perfil é visível para todas as pessoas que tenham uma conta Google? É certo que não. Então, como é que eu torno essas informações privadas apenas para o dono do perfil? Para fazer esse controle de acesso, eu posso fazer o seguinte nas minhas regras. Posso dizer o seguinte, eu tenho usuários, eu defini aqui usuários, e esse usuário ele tem o User ID. E para a leitura eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o usuário ele precisa estar logado com sua conta e, além disso, ele precisa que o seu ID e o ID ele tem que ser igual à da pasta referência. Então, esse usuário ele só vai ler essas informações aqui se ele for o mesmo que criou esta pasta. Além de ler, eu posso escrever, eu posso deletar, eu posso fazer outras operações. E eu posso definir aqui, para escrita, a mesma regra também que foi definida para a leitura. Então eu posso deletar, editar esse documento do meu profile se eu tiver o usuário logado e, ao mesmo tempo, eu seja o dono dessas informações. Se eu não for o dono dessas informações, eu não vou poder fazer essa manipulação. Prosseguindo, além dessas verificações, além desses controles de permissões, você pode fazer validações dos seus dados. De que maneira? Pegando como exemplo esse mesmo aqui, do profile, onde eu tenho os usuários, tenho o ID do usuário e tenho o profile, que é as informações referentes a esse usuário, ou seja, eu tenho esse usuário e esse profile se refere a esse usuário, porque esse user ID aqui ele é dinâmico. Cada usuário vai ter um ID diferente. Sabendo disso, eu posso fazer verificações. Aonde a escrita, já vimos aqui, ele precisa estar autenticado e ele precisa ser o dono dos dados. Além disso, eu posso validar. De que maneira? O dado que eu estou recebendo, ele tem um filho chamado age, ou seja, idade, e esse valor dessa idade ele precisa ser maior ou igual a 18. Se for diferente de maior ou igual a 18, esse dado não vai ser escrito no nosso banco de dados. Ou seja, além de leitura, escrita, também é possível validações. Terminando essa parte do real time, vamos ver agora como é que eu defino as mesmas regras para o Firestore. Lembrando que essas regras que eu estou mostrando são regras genéricas. As regras da sua aplicação vai ser desenhada de acordo com suas necessidades. Um exemplo, eu posso construir um chat público. Esse chat, qualquer pessoa pode ler as mensagens, mas para escrever ou criar novas mensagens, tem que estar autenticado. Então, como é que ficaria isso? Voltando aqui para cima, ficaria mais ou menos assim, para esse caso específico que eu estou citando, do chat. Se eu, para leitura, qualquer pessoa pode ler, então, no lugar aqui desse termo, eu colocaria apenas true, ok? E para escrita eu preciso estar autenticado, então permaneceria essa regra aqui. Vamos continuar e ver agora como é que se estrutura as regras para o Firestore. No Firestore temos uma estrutura diferente. A estrutura básica é essa aqui, onde aqui eu tenho a versão das regras, depois tenho o Service Cloud Firestore, que está especificando qual tipo de banco de dados estamos utilizando, que é o Firestore. E aqui está falando o seguinte, que essas regras vão ser aplicadas a todos os bancos de dados.
nessa parte está dizendo que as regras vão ser aplicadas a todos os documentos dentro deste banco de dados. E que regras são essas? Leitura e escrita, da mesma forma que é feito no nosso Data Real Time. Só que aqui no Firestore nós temos essa estrutura diferente. E vamos agora para os casos práticos. Se o seu banco de dados tiver essa estrutura apenas, o que vai acontecer? Vai acontecer que qualquer um poderá acessar o seu banco de dados. Acessar, editar, deletar, fazer o que quiser. Então, geralmente essa estrutura é deixada em tempo de desenvolvimento, que você fica fazendo muitos testes, mas para a produção isso aqui é estritamente proibido. Temos aqui um exemplo prático semelhante ao anterior, né? Só que já sabemos o que significa até aqui e até aqui. E esse termo aqui, ele é bem semelhante ao real time, onde a permissão para leitura e para escrita só é permitido se o usuário for diferente de nulo, ou seja, precisa de usuário. Neste exemplo aqui, onde eu tenho um documento que existe um nó usuários e depois desse usuário eu tenho o ID dos seus inúmeros usuários que pode ter nesse sistema. E quem é que pode acessar a pasta deste usuário específico? Não é acessar a pasta user, é acessar os dados abaixo deste ID. Abaixo desse ID pode ter os dados de perfil, pode ter os dados, inúmeros dados possíveis que você pode colocar. Se for um exemplo, um aplicativo de tarefas, pode ter as tarefas desse usuário, vai ter, do jeito que você estruturar, vai estar aqui disponível a estrutura de pasta. E quem é que vai ter acesso a essa estrutura de pasta deste usuário específico? Vai ser o usuário que está autenticado e, ao mesmo tempo, ele precisa ser o dono dessa pasta. Ou seja, o ID dessa pasta tem que ser o mesmo ID daquele usuário que está autenticado. E esta verificação é feita através deste request.auth.uid, na qual ele vai comparar esse UID com esse UseID da nossa pasta. Vamos aqui fazer uma análise de um caso prático. Exemplo. Vamos supor que eu tenho um blog. Esse blog ele tem o nó posts. E dentro desse nó post existe o post X, Y, Z, H. Ou seja, existem vários posts. E nós sabemos que esses posts, cada um, ele tem o ID dele. O post X tem um ID, o Y, e cada um tem um ID. Um exemplo. Eu tenho um post, o nó post, e esse nó aqui ele tem o ID 1, o ID 2, o ID 3, e aqui dentro desses ID tem as informações desse post, ok? E geralmente um post em um blog, ele para leitura, ele é livre, qualquer pessoa pode ler este post. Mas para escrever um post, é interessante que quem está escrevendo seja identificado. Para a escrita, é necessário que o usuário seja diferente de nulo. Porque vamos supor que aqui não seja um post, seja comentários. Você pode ler o comentário em algum site que não necessita de você estar logado naquele site. Mas para escrever um comentário ou responder um comentário que esteja já lá, você precisa sim ser identificado para saber quem é que está escrevendo aquele comentário. E voltando para os posts, quando você cria um post, você coloca a sua assinatura. Ou se você cria um comentário, você coloca a sua assinatura. Olha, esse comentário é meu. Vamos supor que a sua interface ele tenha um ID, tenha um nome e tenha o create
by. O ID vai ser gerado automaticamente pelo nosso banco de dados. O nome vai ser enviado, exemplo, via body. E tem esse campo aqui, create by. Ou seja, por quem foi criado este post? Por quem foi criado este comentário? E você consegue também fazer esse controle através das regras do seu banco de dados. Então, nesse caso, você está enviando o name, o ID já está sendo gerado, mas para garantir que seja colocado nessa interface no lugar do create by, seja colocado realmente quem está criando, e dessa maneira que está sendo validado aqui, o banco de dados não permite. E para a leitura, true. Outra coisa importante a se analisar é que as regras elas podem ser definidas não ao todo conjunto do seu banco de dados. As regras podem ser definidas por documento. Nesse caso em específico, nós estamos tratando da regra para o post, ok? A regra para o post. Mas se eu quisesse tratar a regra para outro documento específico, eu poderia criar aqui outro match. Esse match aqui, vamos supor que seria para tarefas, tasks. Dentro da task aqui, eu teria as task ID. E aqui eu quero que a leitura ela seja para usuários autenticados e a escrita seja para usuários autenticados e que esse usuário autenticado ele tenha um ID específico. Então eu pegaria esse termo aqui, request auth ID, igual a qualquer ID aqui. Ou seja, eu estou dizendo que a minha task ela pode ser lida por usuários autenticados, mas para escrever, para criar novas tasks, além de estar autenticado, somente esse usuário pode ter essa permissão de escrita. Dessa forma, você pode definir regras para todo o seu banco de dados de forma seccionada. Não é apenas para o global do seu banco de dados. Porque cada documento específico, a depender da situação, vai ter regras específicas e validações específicas. E para finalizar, vamos supor que existem dois tipos de aplicações, como eu falei anteriormente. Aquela que é só front, que você utiliza suas credenciais diretamente no front, e esse front ele consome esse banco de dados, que nesse caso é muito importante que você coloque as validações, as regras, as permissões, é extremamente importante. Existem aquelas aplicações que você tem front, mas quem faz toda a manipulação, a escrita, a leitura é o seu back-end. Se esse caso ocorrer, de você ter um front apenas para logar com sua conta, mas quem faz tudo, todo o CRUD, todas as validações é o seu back-end, então é extremamente necessário que você coloque essa regra aqui. Essa regra diz o seguinte: em todo o meu banco, em todo o documento, leitura e escrita são proibidos. Ninguém pode ler, ninguém pode escrever. Por que eu coloco isso? Então, quem é que vai editar? Quem é que vai ler? Como é que eu vou fazer essa leitura e essa escrita no banco de dados? Esse caso específico é para quem está utilizando back, porque quando você está utilizando back e instala lá o Firebase Admin, todas as requisições que vem do seu back com o Firebase Admin, essas regras não é válido para o seu back. Então, dessa forma, você protege o seu banco de dados de tal forma que apenas o seu back vai conseguir alterar seu banco de dados. Ninguém consegue, apenas o seu back-end, porque no seu back-end tem as suas credenciais e todas as regras que for colocado aqui
não é válida para o Firebase Admin no seu back-end. Então, pessoal, eu tentei falar aqui uma base das regras. É claro que existe inúmeras variações, inúmeras maneiras de validar, de conceder permissões para documentos, para escrita de documentos aqui no Firebase. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal se não é inscrito ainda, deixar seu like e até a próxima.